Vai conversar agora com o secretário municipal de Educação de São Paulo, o secretário Bruno Caetano, falando sobre a retomada. A gente ainda fala com muito cuidado, com muita cautela, porque há uma perspectiva, né? Não tem um calendário pronto, apesar de o secretário estadual da Educação, Rocieli Soares, falar sobre a possibilidade de retomada das aulas presenciais depois de 8 de setembro. Essa é uma possibilidade. É importante reforçar para que não haja nenhuma confusão. Pois bem, hoje tem proposta importante a ser votada na Câmara Municipal envolvendo essa proposta de retorno às aulas aqui da Prefeitura. Por isso, o secretário nos atende gentilmente. Bom dia, secretário. Bom dia, Sheila. Bom dia, Ivan. Bom dia, amigos da Rádio Band News. Bom, vamos falar sobre essa proposta inicialmente, né? Trazendo regras para a volta às aulas na rede municipal. O que exatamente prevê e qual é a projeção, qual é a expectativa por parte da secretaria? Sheila, são duas coisas importantes para esclarecer aos ouvintes aqui da Bandeirantes e também a Câmara Municipal, né? O projeto de lei, ele trata de assuntos que merecem a alteração da legislação, mas é evidente que nem tudo que a secretaria está cuidando, planejando para a volta às aulas consta do projeto de lei, né? Então, por exemplo, nós estamos comprando equipamentos, EPIs, máscaras, álcool gel, sabonetes, kits individuais de limpeza para cada um dos 1 milhão de alunos e também para os nossos professores, servidores, quadros de apoio. Isso não está no projeto de lei, porque não precisa de lei para isso, né? O projeto de lei trata de assuntos específicos da nossa legislação e para melhorar a nossa volta às aulas quando ela puder acontecer. Você falou bem, a gente tem uma estimativa de 8 de setembro, mas isso pode ser que não aconteça, dependendo do que a saúde indicar para nós. A gente sempre vai seguir as orientações da saúde. As escolas foram fechadas na capital por determinação da saúde e orientação do prefeito Bruno Covas, e só serão retomadas quando a saúde entender seguro. Então, para o ouvinte entender o projeto de lei, o que tem nesse projeto de lei que é importante para nós no volta às aulas? Alguns assuntos importantes. Vamos lá. Primeiro assunto importante, como a gente vai trabalhar a recuperação dos nossos alunos em 2 anos, esse ano, se a gente puder voltar presencialmente, e todo o ano que vem, então não faz sentido a gente ter a reprovação nesse ano, porque seria injusto com as crianças serem reprovadas sem terem tido acesso adequado às aprendizagens. Então, o projeto propõe que esse ano, excepcionalmente, não haja retenção na rede municipal e que a retenção aconteça só ao final do ano que vem. Essa é a primeira modificação importante do projeto de lei. Permite que a gente também institua programas de reforço escolar e de reposição de aulas no contraturno, em escolas indicadas diretamente pela Secretaria de Educação. Isso também consta do projeto de lei. Permite que a gente adquira vagas, compre vagas no ensino infantil, especialmente na pré-escola, junto às escolas privadas. Para que isso, Sheila e Ivan? Caso a gente tenha um aumento muito grande de pedidos de novas vagas na educação infantil, hoje a prefeitura não dispõe de vagas ociosas. Então, se um pai ou uma mãe que tem o seu filho matriculado na pré-escola, numa escola particular, ao final aqui do período de pandemia, por alguma razão, tiver que tirar o seu filho da escola particular e tentar matricular na rede pública, pode ser que a gente não tenha essa vaga disponível, né? E no caso da pré-escola, o ensino já é obrigatório, diferente do da creche, que é um ensino facultativo. Então, nós não queremos correr esse risco de não podermos oferecer a vaga para todas as crianças, e é por isso que o prefeito Bruno Covas encaminhou esse projeto, autorizando a gente aqui a comprar vagas junto à rede filantrópica e privada de pré-escola na cidade de São Paulo, né? Autoriza ainda a gente, Sheila, a contratar novos professores para substituir aqueles que não poderão retornar porque tem mais de 60 anos ou porque tem algum tipo de doença associada, né? Esses professores permanecerão em teletrabalho, em aulas pela internet, mas a gente precisa recompor a nossa força de trabalho na sala de aula. Por isso a gente está pedindo autorização da Câmara Municipal para fazer contratos temporários de professores, para que não falte professor em nenhuma das nossas salas. Secretário, só para não restar dúvidas, o veto à reprovação de alunos nesse projeto seria de todas as idades ou em que faixa etária? Sheila, esse ano, a Secretaria Municipal de Educação só retém hoje, nos anos finais dos ciclos, então no terceiro, só tem retenção na Prefeitura, reprovação no terceiro, no sexto e também sétimo, oitavo e nono, tá? Então, esse ano, excepcionalmente, nós não faríamos a retenção desses alunos nesses anos,
tá? A partir do ano que vem, retornaria aí os ciclos normais com as retenções nos períodos que eu já mencionei. Por que isso? Né? Não é para que o aluno passe sem saber de ano, né? Importante que a gente esclareça isso desde logo, mas é preciso dar tempo para que a recuperação aconteça. A gente sabe que 6 meses de aula parada, a gente não vai conseguir recuperar isso em 2 ou 3 meses de aulas presenciais. Seria muito injusto com essa criança que ela ficasse retida esse ano sem ter tido a chance de aprender. Como as recuperações estão sendo calibradas para acontecerem esse ano e ao longo de todo ano de 2021, para que a gente possa recuperar os 2 anos, né, com tempo suficiente de aula presencial para que isso aconteça nas escolas e não em casa, é mais do que justo a gente não fazer a retenção esse ano. Secretário, tenho 3 perguntas aí, pegando ganchos desse PL, de tudo que o senhor falou. Primeiro, em relação a essa frase de pode ser que não voltem, que as aulas não voltem agora em setembro na data estipulada, né? A própria Assembleia Legislativa tem um decreto tramitando lá para assustar o decreto do governador João Dória, né? Que enfim, define todos os parâmetros e protocolos para a volta às aulas. Esse é um dos pontos, né? Claro que o comitê também pode decidir ao contrário, sem que os deputados estaduais versem sobre isso. De qualquer forma, aqui para a capital, já há um plano B, caso as aulas não voltem, né? Como é que vai ser o ano que vem, por exemplo, né? Como é que vai ser essa reposição? Essa é a primeira pergunta. Eu vou deixar o senhor responder, depois eu vou falar sobre a contratação dos funcionários e essa compra das vagas também da rede privada. Sim, a gente tem um plano, caso a gente não possa retornar às aulas presenciais no dia 8, até porque, Ivan e ouvintes da Bandeirantes, caso a gente possa de fato retornar no dia 8, nós retornaremos com 35% das crianças, na melhor das hipóteses, né? Então, 65% das crianças ou mais permanecerão ainda com aulas à distância. Então, o que a Prefeitura já providencia? A Prefeitura de São Paulo optou aqui por um ensino híbrido durante a pandemia, um ensino online, com acesso pela plataforma da Secretaria, e materiais impressos. Então, nós vamos continuar com esses 2 ensinos. Então, no caso, por exemplo, do material impresso, que são os livros que foram elaborados pela nossa rede aqui, pelos pedagogos, professores, nós chamamos de trilhas de aprendizagem e já iniciamos a impressão e a distribuição do trilhas de aprendizagem 2. Então a criança e o aluno da rede municipal vai receber agora um segundo livro para que eles possam continuar os estudos à distância ao longo desse próximo semestre, né? Se as aulas voltarem antes, tanto melhor. Esse material também vai ser utilizado em sala de aula. Se as aulas não retornarem no dia 8 de setembro, já existe, portanto, o material pedagógico e também o suporte à distância para as nossas crianças. Bom, em relação à contratação de profissionais, né, a abertura de novas vagas, né, para poder aguentar essa demanda, tem muita gente lembrando aqui no nosso WhatsApp, secretário, daqueles auxiliares técnicos de educação, professores que estão aguardando, né, já foram aprovados em concurso, mas estão aguardando a nomeação. Serão esses que vão ser convocados aí para suprir essas vagas? Serão também. Porque a gente tem 2 casos diferentes de reposição, com 2 medidas, portanto, diferentes. O caso 1 é o professor que se aposentou, ou eventualmente faleceu, ou pediu exoneração da rede. Para esses casos, a gente está chamando os concursos públicos, né? Então, a gente tem concurso de professor de educação infantil, de agente técnico também de apoio, enfim, estamos chamando os concursados para fazer a reposição do que a gente chama aqui na rede de vacância, quando alguém se exonera, quando alguém se aposenta, então a gente pode fazer a reposição via servidor público. Agora, nós temos muitos casos de licenças médicas, e no caso específico do Covid, nós temos hoje aproximadamente 5.000 professores e agentes de apoio que não poderão retornar. Vamos imaginar que a gente volte no dia 8 de setembro. Tem 5.000 professores e servidores municipais que não retornarão, porque tem mais de 60 ou tem algum tipo de doença associada. Para esses casos de licenças, nós não podemos chamar um outro servidor. Por quê? Porque essa vaga continua sendo ocupada por um servidor que está de licença. E nesses casos específicos, a gente vai fazer contratos temporários, né, com professores temporários que poderão prestar serviço aqui de maneira temporária, por no máximo 12 meses, dentro da rede municipal. Então são duas situações diferentes, com 2 soluções diferentes.
Uhum. Secretário, especificamente sobre a contratação de vagas na rede privada para crianças da pré-escola, qual é a ideia exatamente? A gente está falando de creches, porque se forem creches, é um problema histórico aqui em São Paulo, essa fila. Aliás, em que pé anda essa fila, hein, para vagas em creches em São Paulo, secretário? Sheila, é a menor fila da história. Nós fechamos o ano de 2019 com menos de 10 mil crianças na fila. Lembrando que essa fila já foi de 200 mil crianças. A gestão anterior do prefeito Haddad entregou a fila com 60 mil crianças e ano passado fechamos a fila com 9.200 crianças. Pela primeira vez na história, a cidade de São Paulo tem menos de 10 mil crianças na fila. É bastante criança ainda, a gente não comemora a fila, vamos trabalhar bastante para zerar essa fila. Acho que a cidade está chegando num ponto aí nos próximos anos de que a gente não vai ter mais fila na creche, assim como não temos mais fila na pré-escola. Quando o prefeito Bruno Covas assumiu a prefeitura de São Paulo, a gente tinha cerca de 10 mil crianças na fila da pré-escola, além da creche, que eu já mencionei aqui. Essa fila da pré-escola na gestão do prefeito Bruno foi zerada, não tem mais fila da pré-escola, mas justamente para que essa fila não volte, caso haja um aumento expressivo de demanda por vagas, especialmente de crianças que estão matriculadas na rede privada hoje, e se os pais não puderem continuar arcando com as mensalidades dessas escolas, é que a prefeitura está pedindo autorização da Câmara para comprar vagas na pré-escola. Lembrando, Sheila, que a gente já falou aqui na Band News, ainda em dezembro, em janeiro desse ano, a compra de vagas em creche ela já acontece. A gente já conseguiu aprovar esse projeto de lei no ano passado. E esse ano já está em fase final de implementação, a gente já tem mais de 60 creches hoje que já oferecem vagas para a Prefeitura de São Paulo. Juntas essas vagas já somam 1.500 novas possibilidades de atendimento na cidade. Então já está funcionando o programa para creche, para compra de vagas em creche, e agora a gente pede autorização da Câmara Municipal para a gente poder também comprar vagas, caso elas sejam necessárias, na pré-escola. Se me permite mais 30 segundinhos sobre esse assunto. Não confundir com o programa de voucher, muito importante isso, porque nós não estamos entregando um crédito na mão das famílias para as famílias irem atrás de uma escola privada. As famílias continuam procurando a rede municipal, tentando uma vaga pública aqui na Secretaria Municipal de Educação, e é somente na ausência dessa vaga é que a Prefeitura indica a escola que essa família pode matricular sua criança. O recurso não vai para a mão da família, a gente faz o pagamento direto para a instituição privada ou filantrópica, e mais ainda, essa instituição, para se credenciar na prefeitura para oferecer essa vaga, ela passa por uma fiscalização prévia, para garantir que essas crianças serão atendidas da mesma forma que a gente atende aqui na rede municipal, com ensino integral, 5 refeições por dia e todo o projeto político-pedagógico que a gente tem aqui na rede municipal. Eu li numa reportagem da Folha, secretário, que uma das justificativas da prefeitura para a compra das vagas, né, de que a abertura de vagas em novas escolas, quer dizer, construir escolas públicas, demora cerca de 1 ano. A gente está falando aqui agora da pré-escola, mas se a gente for pegar lá quando o Mais Creche começou, tinha uma fila de 75 mil pessoas, 75 mil crianças. A meta era criar 85 mil novas matrículas até o final agora de 2020. E, bom, isso já tem quase 1 ano, mais ou menos, né? Vamos dizer assim. Essa fila não foi zerada completamente. Aliás, o senhor falou aí de 9 mil, a Folha traz um dado, pelo menos nas creches, de uma fila de 22 mil crianças hoje, né? Queria até que o senhor comentasse essa discrepância e qual seria o dado correto. Mas, quer dizer, foi quase 1 ano e essas 85 mil vagas não saíram do papel. Não seria melhor apostar esse 1 ano, então, na construção de equipamentos públicos, de equipamentos que seriam administrados pela prefeitura e não esse aluguel de vagas? Ivan, nós estamos fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Então, em relação ao plano de metas, nós vamos cumprir o plano de metas, que é criar as 85 mil vagas na gestão do prefeito Bruno Covas até o mês de outubro desse ano. A gente tem até dezembro para criar essas vagas pelo plano de metas, mas o nosso planejamento aqui vai dar conta de abrir as 19 mil vagas que faltam para cumprir o plano de metas até outubro, né? De que forma? De várias maneiras. Então nós continuamos construindo unidades, nós vamos entregar até setembro mais 25 novas escolas da prefeitura. Então o plano de obras não parou mesmo na pandemia, não faltou dinheiro para a educação. O prefeito Bruno Covas priorizou a educação durante a pandemia, de forma que a gente recebeu até R$1 bilhão a mais do que a educação iria receber esse ano.
Então não faltou dinheiro para a educação, não vai faltar dinheiro para a educação. Então 25 novas escolas estão sendo construídas, outras 114 creches estão em fase final de conveniamento, porque a gente tem um modelo aqui de atendimento em parceria com a sociedade civil, né? A gente faz parceria com as organizações sociais, e essas organizações sociais abrem unidades para a Prefeitura de São Paulo, a vaga é pública, e essas 1.500 vagas também que eu mencionei para você no programa Mais Creche. Então nós estamos fazendo tudo ao mesmo tempo, justamente para que a gente chegue ao final desse ano de novo com a menor fila da história da cidade de São Paulo e que a gente dê as condições para que talvez no próximo mandato, nos próximos 4 anos, a cidade finalmente consiga aí universalizar o acesso ao ensino infantil. Sobre a fila da creche, é importante mencionar que essa fila cresce sempre ao longo do ano, então dezembro normalmente é o mês que a gente tem a menor fila histórica, todo o mês de dezembro é assim, por isso que é importante comparar para efeito de verificação de como cada gestão está se comportando. É sempre bom comparar o mês desse ano com o mesmo mês do ano anterior. Então, no mês de maio, junho, a fila de creche hoje está na casa de 21 mil crianças. Ano passado, nesse mesmo mês, a fila chegou a 60 mil crianças. Então, vê que a fila caiu bastante esse ano, continua caindo bastante em relação aos anos anteriores. E mais ainda, uma parte significativa dessa fila, Ivan, aproximadamente 7 mil crianças, estão na fila porque as mães aceitam a vaga em apenas uma unidade. Então, em muitos dos casos dessas 7 mil crianças que eu mencionei agora que estão na fila, nós temos vagas para atender essas crianças em unidades próximas, inclusive à residência dessas famílias. Mas essas famílias optam por uma creche específica, por uma unidade específica. E nesse caso a prefeitura não consegue abrir mais unidades, mais vagas nessas unidades, porque é um limite de prédio, não dá para construir mais salas nesse prédio, e é preciso respeitar sempre o número máximo de crianças por sala de aula. Então essa fila já poderia ser muito menor, uma vez que cerca de 7 mil crianças que estão nessa fila, seus familiares estão optando por vagas em apenas uma das unidades, ainda que a gente tenha vagas em outras unidades. Essas famílias preferem não levar essas crianças para essas unidades que a gente tem vaga. Uhum. Fabiana é nossa ouvinte, mandou uma pergunta para cá. Ela quer entender do ponto de vista prático, né? Como funcionaria essa contratação de vaga na rede privada? Quer dizer, a criança vai fisicamente para esse outro espaço? Quer dizer, para essa escola particular? Como funcionaria isso? E perto de casa? Quais os critérios? Como isso se daria na prática? Mas, entregando essas escolas que o senhor falou que estão em fase de construção, essa criança vai ser retirada, essa vaga deixa de ser alugada e ela vai ser colocada em uma outra unidade, né? Qual seria a logística para o aluno mesmo? Então vamos lá, pensando com o olhar da família. Primeiro, a família continua procurando a rede municipal. Não precisa bater em escola particular ou escola filantrópica. Continua procurando a rede, tentando uma matrícula aqui na rede municipal. Nós aqui, se tivermos a vaga na rede pública, ela é sempre a vaga da preferência, né? Então, se tiver vaga a 1,5 km, 2 km da residência dessa família, uma vaga pública, a gente não compra a vaga privada. A família tem que aceitar essa vaga da rede pública. É somente, Sheila, na impossibilidade da gente não ter vaga, portanto, na rede pública municipal, é que a prefeitura fica autorizada a comprar essa vaga na rede particular. De que forma? Nos mesmos critérios da rede pública. O valor máximo pago por essa vaga é o valor que a gente paga hoje na rede municipal. Então, para ensino integral de até 10 horas, é até R$ 950 por mês e nada mais. Se essa escola particular, por exemplo, credenciada aqui na prefeitura, a mensalidade for de R$ 1.500, R$ 2.000, a prefeitura não paga esse valor, ela paga no máximo R$ 950. E mais, se essa escola particular tiver uma mensalidade menor, a gente paga o valor menor, né? Vale o que for mais econômico para a prefeitura de São Paulo, né? Você perguntou sobre e se pintar uma vaga pública no meio do caminho? A criança está matriculada numa creche privada, ela está indo todos os dias nessa creche ou na pré-escola, a família tem que tirar essa criança imediatamente? Não, a gente permite o término do ano letivo, porque a gente sabe que com as crianças, sobretudo na educação infantil, existe uma fase muito importante de adaptação. Então, se a gente contratar uma vaga junto a uma escola filantrópica ou privada, há a garantia para essa família de que essa família vai continuar usando essa vaga até o final do ano letivo. E aí sim, no ano que vem, caso haja uma vaga pública, a gente
faz aí a matrícula dessa criança aí sim numa vaga pública estrito sensu. Isso está incluído a merenda, secretário? Porque nas escolas particulares geralmente são cantinas, né? As crianças, elas acabam muitas pagando, né, pelo lanche e tudo, e a gente viu que, por exemplo, no começo da pandemia houve uma discussão muito séria em relação a como os alunos da rede municipal, da rede estadual de uma forma geral, poderiam se alimentar enquanto não estivessem com aula, né? Tivemos o voucher e tudo, eles vão continuar recebendo esse voucher? Como é que vai ser feito? Ivan, as cantinas nas escolas particulares existem, sobretudo, a partir do ensino fundamental, né? No ensino infantil, que é onde a gente está apresentando com o prefeito Bruno Covas esse projeto de aquisição de vagas, não há cantina, né? Então, essas escolas são obrigadas a oferecer a alimentação para as nossas crianças. Esse é um critério, inclusive, para a gente fazer o credenciamento dessas instituições. Então, não adianta uma escola particular, uma escola filantrópica, querer oferecer uma vaga para a prefeitura se ela não observar os padrões de qualidade que a gente observa diretamente aqui na rede. Então, quais são eles? Ensino integral, 5 refeições por dia. Todo o material didático-pedagógico também fornecido pela escola. Então, o valor que a gente repassa, esse que eu mencionei para você, tem que cobrir todos esses custos, né? Os custos da vaga, da matrícula propriamente, do ensino, mas também os custos adicionais de alimentação e material escolar. Uhum. Secretário, em relação às crianças um pouco maiores, né? A gente está falando aqui da pré-escola principalmente, mas e as crianças maiores? Porque a crise atinge em cheio muitas famílias brasileiras, e aí com a perda de renda haverá certamente uma migração importante de estudantes da rede privada para a rede pública de ensino. Como é que estão os preparativos para receber essa nova demanda, não só na pré-escola, não, mas das crianças das outras idades, hein? No ensino infantil, nós estamos nos preparando dessa forma que eu disse a você, Sheila. Ampliando a rede própria, são 25 novas escolas até setembro, ampliando a rede parceira, né? São mais de 100 creches até o final do ano, novas creches, e também, de forma residual, pedindo autorização para a Câmara Municipal para aquisição de novas vagas junto a instituições privadas, caso essas vagas sejam necessárias, né? Sempre lembrando que essa aquisição final, que eu menciono aqui, de aquisição de vagas nas escolas privadas, é na hipótese da gente não ter vaga na rede pública e nessas redes que eu mencionei, na rede parceira. No caso do ensino fundamental, nós não temos essa grande preocupação caso haja essa migração de crianças para a rede pública, porque existe já hoje certa ociosidade nessas escolas, né? Então pode haver essa migração, inclusive em números substantivos, que nós não devemos ter problemas para acomodar essas crianças na nossa rede de ensino fundamental e também nas nossas 8 escolas de ensino médio. Isso acontece também na própria rede estadual, Sheila, né? As escolas estaduais de ensino fundamental e médio na cidade de São Paulo também têm certa ociosidade. Então, tanto a rede pública municipal quanto a rede estadual, tenho conversado bastante com o Rosselli para a gente fazer essas matrículas também de forma integrada no ensino fundamental, para que não haja uma sobrecarga em nenhuma das redes, seja na rede pública municipal, seja na estadual aqui na cidade. A gente tem condição sim de acomodar essas novas matrículas. O problema acontece sobretudo no ensino infantil, onde a gente ainda tem fila na creche e no caso da pré-escola a gente recém universalizou o acesso ao ensino, né? Então só em 2018 é que a cidade de São Paulo pôde oferecer vagas para todo mundo na pré-escola. Agora, evidentemente, como faz pouco tempo que a gente fez essa universalização, é claro que essas escolas não têm ociosidade. Então, se houver qualquer migração da rede privada para a rede pública, nós vamos precisar lançar mão dessas estratégias emergenciais para atender todo mundo. Seja essas escolas que a gente está construindo, os novos convênios em parceria com as entidades sociais e também, no limite, a compra de vaga junto às escolas privadas. Secretário, para a gente terminar, um assunto de âmbito nacional, mas que, claro, impacta bastante aqui no nosso ensino, né? Hoje a Câmara dos Deputados lá em Brasília deve votar o relatório sobre o Fundeb e a gente já discutiu bastante aqui na programação a importância desse fundo que
caso não seja aprovado, vai ser simplesmente extinto, né? Como é que a Prefeitura acompanha a votação e que impactos, né, a gente espera aqui para São Paulo com a aprovação do fundo, que prevendo aí agora, né, o texto pelo menos está sendo discutido, é um aumento do percentual ali do dinheiro que vem do governo, né, da União pro Fundeb. Queria saber suas considerações aí sobre essa discussão. Ivan, o Fundeb é fundamental para a educação brasileira, fundamental. Não há possibilidade de nenhuma rede pública, mesmo a cidade de São Paulo, que tem rede pública municipal, tem estrutura, nosso orçamento é de 16 bilhões de reais por ano, mas mesmo a rede pública municipal aqui tem uma dependência absoluta do Fundeb, né? Desses 16 bilhões que eu mencionei a você, aqui na cidade de São Paulo, aproximadamente 4 vem do Fundeb. Veja só, então se o Fundeb não for aprovado esse ano, não há a menor possibilidade de continuarmos atendendo os alunos da rede pública municipal no ano que vem sem 4 bilhões de reais. Então é fundamental que o Congresso Nacional se debruce sobre esse assunto e aprove o novo Fundeb, né? Em relação às regras que estão propostas, a Secretaria Municipal aqui, a nossa opinião é de que o projeto apresentado, o substitutivo apresentado pela deputada Dorinha, é um projeto de boa qualidade, né? Vai trazer novos recursos para a educação brasileira, vai trazer novos recursos para a cidade de São Paulo e vai tratar também das desigualdades entre as redes. Isso é bom para o Brasil, não só para São Paulo. O único reparo que a gente faz ao texto que está sendo votado, esse proposto pela Dorinha, é de que está havendo um engessamento de 70% desses recursos para a educação, entre aspas, estatal, né? Então é preciso que a gente discuta se esse modelo de educação estatal é o melhor modelo. E o Fundeb está dando de baratos, na minha opinião, sem essa discussão pública correta e necessária, para ver se a gente de fato quer engessar pelos próximos 10, 15, 20 anos os recursos num único modelo de educação. Mas o fato inequívoco é preciso discutir e aprovar o Fundeb esse ano, sob pena de gerar um colapso nas redes públicas de educação em todo o país. Secretário Municipal de Educação aqui de São Paulo, Bruno Caetano, obrigada pela entrevista, pela atenção com os nossos ouvintes. Até uma próxima. Obrigado, Sheila. Obrigado, Ivan. Um abraço a você e todos os ouvintes da Rádio Band News. Um abraço.